As audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias foram concluídas ontem, segunda-feira, com a apresentação da Secretaria de Saúde, Transportes e Trânsito de Serviços Públicos. E na tarde desta terça-feira, os vereadores se reuniram em mais uma sessão plenária. Veja agora os destaques do Jornal da Câmara, hoje apresentado daqui, do plenário da Câmara Municipal. A Secretaria de Trânsito apresenta orçamento de R$ 213 milhões para 2019. E o secretário promete entrega de obra no Trevo Bom Sucesso para ainda este ano. Proguaru terá R$ 142 milhões no orçamento do próximo ano. Em audiência pública, a empresa focou nos serviços realizados no primeiro semestre de 2018. Com quase R$ 1 bilhão na conta para 2019, a Secretaria de Saúde vai priorizar a reabertura do PA Paraíso e a finalização das obras no Hospital do Bom Sucesso. O presidente da Assembleia do Estado de São Paulo visita Guarulhos e é recebido pelos vereadores na Câmara. É o que você acompanha nesta edição do Jornal da Câmara, hoje dia 12 de junho de 2018. Olá, sejam bem-vindos a mais essa edição do Jornal da Câmara, hoje apresentado daqui, do plenário da Câmara de Vereadores de Guarulhos. Vamos chamar a repórter Eliane Anjos, que tem as informações da sessão desta tarde. Olá, Eliane. Olá, Renata. Olha, o assunto de destaque no início da sessão desta terça-feira aconteceu durante a Tribuna Livre. O presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Guarulhos, Pedro Zanotti Filho, ele subiu à tribuna e falou sobre um possível caso de perseguição de um guarda civil municipal, de um GCM. Então ele falou que esse guarda, foi aberta uma sindicância para ele e ele também foi suspenso por 10 dias. Depois de um fato, ele participou de uma audiência pública aqui na casa, uma audiência pública sobre segurança pública. E ele contrariou o discurso do secretário Gilvan Passos, secretário de Segurança Pública. Ele havia dito que a comissão formada por funcionários por GCMs não participou da reunião sobre a ascensão de carreira. E logo depois ele teria, sofrido o que eles estão chamando aqui de perseguição, teria passado por uma sindicância aberta então pela Corregedoria da GCM. Alguns parlamentares, alguns vereadores mostraram solidariedade ao GCM, ao Guarda Civil, entre eles o vereador Eduardo Barreto, Janete Lula Pietá e também Zé Luiz Lula. Eles falaram que é importante a Câmara se posicionar. Outra coisa importante, o Pedro Zanotti Filho disse que vai enviar um documento detalhando essa denúncia para a comissão aqui da Câmara, a Comissão de Administração e Funcionalismo Público. Então, esse foi um assunto que tomou aí a primeira parte dessa sessão. O líder do governo também disse que é importante apurar o porquê dessa suspensão. Então, esses foram alguns dos detalhes dessa discussão que aconteceu no início da 33ª sessão ordinária desta terça-feira. Obrigada, Eliane. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Cauê Macris, visitou Guarulhos na manhã desta terça-feira e foi recebido na Câmara Municipal pelo presidente da Casa, vereador Eduardo. Macris esteve também no plenário, onde estava sendo realizada a audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal da Fazenda. Tenho feito isso no estado todo, visitado as principais câmaras municipais,
com essa boa relação institucional entre o Poder Legislativo Estadual e os poderes legislativos municipais. É claro que não é possível visitar os 645 municípios do Estado, mas Guarulhos, a maior cidade do Estado de São Paulo, depois da capital, uma cidade representativa. Então fiz questão de vir aqui, trazer um abraço ao presidente da Câmara Municipal e também visitar os vereadores da minha bancada, Geraldo Celestino e Lauri Rocha, dois vereadores que têm sido muito atuantes aqui nos trabalhos aqui na cidade de Guarulhos, e essa boa relação institucional. Com quase R$1 bilhão de orçamento para o próximo ano, a Secretaria de Saúde tem como prioridade reabrir o pronto atendimento do Paraíso e finalizar as obras do Hospital do Bom Sucesso. O secretário afirma que, apesar de alta, a verba destinada à pasta é insuficiente para todas as demandas. Reabertura do pronto atendimento do Paraíso, finalização das obras do Hospital Municipal no bairro Bom Sucesso, ampliação do número de atendimentos na atenção primária. Estas foram algumas das prioridades defendidas pelo secretário de Saúde, José Sérgio Iglesias Filho, durante a audiência pública que debateu a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O orçamento da pasta para 2019 foi estimado em quase R$1 bilhão. Segundo Filho, a quantia é insuficiente para finalizar todas as demandas. Todavia, o gestor apresentou mais detalhes do que será priorizado. Nós temos como meta, primeiro, continuar um investimento muito intenso na atenção básica. É um investimento extremamente importante. Nós precisamos melhorar a dinâmica das unidades básicas de saúde. Nós já conseguimos melhorar o acesso da população, mas enxergamos sim que esse acesso precisa ser um pouco mais amplo. Nós já abrimos algumas unidades aos sábados, talvez pensar em abrir mais unidades. Nós precisamos regularizar o abastecimento de medicamentos de distribuição gratuita. Já chegamos ao incrível 51% de desabastecimento há meses atrás, por uma série de motivos que as pessoas já estão cansadas de ouvir. E sexta passada já batemos 23%. E a nossa meta é que até o final desse mês a gente fique abaixo de 20%. Então, gradativamente, o abastecimento está acontecendo. Temos sim um projeto chamado Guarulhos Jovem, que será na região de Cumbica, ao lado da UPA Cumbica, que pretendemos que esteja devidamente implantado em 2019. É uma construção, nós teremos lá um centro de atendimento psicossocial infanto-juvenil e teremos uma unidade de acolhimento infantil junto com 3 equipamentos da assistência social, todos numa única área. Temos o desafio de retomar as obras e, quem sabe, já concluir a segunda etapa do Hospital Pimentas Bom Sucesso, para que em seguida a gente já vá para a terceira e última etapa. Não podemos ficar tranquilos vendo um município que precisa de tantos leitos hospitalares, como falei na apresentação, tendo aquele hospital com 2,5 andares praticamente desativados. PA Paraíso. PA Paraíso hoje é uma meta número 1 desse governo, em que, por uma série de motivos técnicos da área de engenharia, que comprovou através de um laudo a inviabilidade daquele prédio nas condições que se encontra, um prédio que já tem um olhar de reforma, com recursos já conquistados desde 2008, então imagine 10 anos após, já se enxergava a necessidade lá atrás. Então vamos sim retomar, está numa fase muito final de ajustes com a Caixa Econômica, já atendemos todos os comuniques e a nossa ideia é que a gente esteja já iniciando tão logo quanto possível as obras. Quem sabe em 2019 a gente já tem uma grande notícia e devolva esse equipamento de saúde para a população daquela região que tanto necessita, não mais um PA que tem mais de 40 anos de existência, mas uma UPA adequada, reformada, ampliada, e aí sim a população vai poder ser melhor assistida no local. Em audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a Secretaria de Trânsito apresentou o orçamento de R$213 milhões para 2019 e anunciou entrega de obra no Trevo Bom Sucesso para dezembro. Ainda segundo a apresentação da pasta, entre os principais gastos da Secretaria estão a folha de pagamento, com R$25 milhões, e o subsídio do transporte coletivo, com quase R$21 milhões. Mas o principal apontamento feito pelos vereadores durante a audiência foi a demora na conclusão da obra no Trevo Bom Sucesso. Essa inauguração é muito importante, mas a gente quer saber qual é o término do final da obra do Bom Sucesso.
Isso é o mais importante para que a população fique sabendo que daqui a 6 meses, se é daqui a 1 ano, que a gente tem essa obra realmente, que é um sonho de todo o pessoal que mora naquela região. Sobre a questão do Trevo de Bom Sucesso, o governo anterior já deixou todas as apropriações prontas, vocês já estão adiantando na alça, mas a minha pergunta é, haverá uma duplicação da JK? Porque aquela região necessita, estava nos planos, essa questão da duplicação do JK. Sobre o Trevo do Bom Sucesso. Bom, já gostaria, a princípio, de convidar os vereadores que no dia 14, às 10 da manhã, nós estamos inaugurando uma alça operacional às 10 da manhã. Então, por favor, estejam convidados. Está previsto o término do trevo, o miolo do trevo, até dezembro. Outro tema abordado durante a apresentação foi a possibilidade de se implantar o passe livre do estudante, uma bandeira levantada na campanha do prefeito Guti. Nós sabemos que a proposta no plano de governo do prefeito Guti estava implantado o passe livre, né? Então a gente sabe das dificuldades que a cidade passa, porém é muito importante esse plano de ação entrar logo. E aí eu gostaria de saber como que está o andamento disso, já que diretamente o passe livre, ele vai impactar diretamente no orçamento dessa pasta, né? Eu vi aqui o Léo, que falou agora há pouco, sobre o passe do estudante, passe livre. Sei que é do governo Guti, mas não vejo condição nenhuma do governo cumprir esse compromisso nesse momento. Você não está cumprindo nem os permissionários, os micreiros, e com as empresas de ônibus, como que vai dar passe livre? Na realidade, respondendo já ao Léo, foi uma herança, desculpa, pessoal do PT que está aqui, mas maldita que o Guti herdou. O secretário se restringiu a destacar o valor já gasto com subsídio para garantir as gratuidades existentes na cidade e não fez projeções sobre o passe livre. Como o vereador Romildo disse, hoje o cálculo da planilha em Guarulhos está 5,15, não 5,5. Em São Paulo está 6,75, se eu não me falha a memória. Então, o custo é muito elevado. A gratuidade aqui em Guarulhos representa quase que 49% dos passageiros transportados. Então, basicamente, a metade da população está pagando pela outra metade. Ainda na audiência, o encerramento do contrato de Zona Azul no município foi alvo de críticas. Eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse a respeito dessa Zona Azul, porque no instante que a Câmara Municipal, em tempos passados, aprovou uma lei e nós não estamos indo atrás, seja através de licitação emergencial ou não, eu entendo que alguém está sendo omisso nesse tipo de situação e isso pode gerar responsabilidade futura para o agente público. Então eu cobro de Vossa Excelência uma resposta clara e objetiva e, se puder, delimitar prazo, como que está essa situação pela frente. O Zona Azul, que o prefeito, o vereador Laércio Sandes questionou, está em fase preparatória de licitação para um novo contrato, porque a gente está também inserindo novas tecnologias para isso. 142 milhões de reais. Esse é o orçamento da Proguaru para o ano que vem. Em audiência pública, a empresa responsável pela limpeza e pavimentação das ruas da cidade apresentou um balanço dos serviços realizados neste ano. A audiência pública da Proguaru, Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos, foi conduzida pelo diretor técnico Joel Rodrigues dos Santos. Além do número atualizado de funcionários, ele apresentou a lista de serviços solicitados e executados pela empresa neste ano. Nós aí apresentamos, por tipo de serviço, o maior número de demandas é o tapa-buracos, o tapa-valas, né? Em segundo lugar, aí nós temos a limpeza, capina de vias. Nós sabemos que tem muito entulho na cidade, então realmente esses são os dois maiores. Os três que têm entulho lá, 1.192 pedidos ou demandas atendidas já ao longo do ano. Os vereadores que acompanharam a audiência pública fizeram perguntas e apresentaram demandas da população ao representante da Proguaru. Logo após o término da audiência, o diretor técnico fez um balanço do encontro.
foram apresentados os nossos números deste ano, o nosso balanço de atividades. Nós tivemos aí alguns questionamentos dos vereadores com relação aos serviços prestados, às demandas. Nós podemos esclarecer algumas dúvidas, inclusive do que a ProGuaru pode fazer, o que a ProGuaru faz, o que a ProGuaru não faz, e o status dessas demandas e dessa integração com as demais secretarias, que é importante para deixar bem claro para todos até onde nós podemos ir também. Segundo Joel, o maior desafio da ProGuaru para 2019 é equilibrar as contas da empresa. A ProGuaru ela é uma empresa com quase 4 mil funcionários. Nós precisamos equilibrar esses números e também uma reorganização da empresa, que nós começamos uma reorganização quando assumimos em janeiro de 2017. Nossa presidência mudou, o nosso presidente Leonardo Lago assumiu e agora o desafio é nós adaptarmos à nova lei das empresas de economia mista, que é a 13303, que vão trazer bastante novidades aí na nossa gestão. A Secretaria de Serviços Públicos foi a última a apresentar as metas para 2019 em audiência da LDO e teve como destaque a implantação do serviço de coleta seletiva em toda a cidade. A principal novidade trazida pela Secretaria de Serviços Públicos para o próximo ano é a implantação do serviço de coleta seletiva em toda a cidade. Outro avanço é o reaproveitamento dos restos de legumes e verduras das feiras livres para fazer adubo. O procedimento será feito em uma usina de compostagem. No aterro sanitário, a iniciativa vai reduzir a quantidade de chorume, líquido proveniente da decomposição de lixo orgânico. Isso deve proporcionar uma economia de R$300 mil. O secretário Edmilson Americano falou sobre as projeções. Acho que um dos pontos que a gente vai trabalhar bastante é a questão da coleta seletiva, né, aumentar, espalhando por toda a cidade, principalmente trabalhando na questão dos recicláveis, e uma novidade que é a compostagem, né? Hoje, os resíduos de feira livres, os orgânicos, hoje vão direto para o aterro e isso pesa muito, né? Porque 80% do peso é líquido, isso acaba indo se transformando em chorume e você acaba gastando muito. E você tira isso do aterro. Então, uma das grandes novidades que nós temos é trabalhar com a compostagem, que aí vira adubo e vamos fazer aí, acho que é um grande avanço para a cidade de Guarulhos. Outra inovação é um projeto de transformação do chorume em água de reuso. Nesse caso, está transformando chorume em água. Na realidade, é um trabalho dele, supervisionado em conjunto com o Dr. Plínio, que é uma referência, né, para que você realmente, é um processo que ele está trazendo inovador aqui, é um projeto, me parece, aí quando eu falo me parece, porque pode acontecer alguns percalços, né, no meio do caminho, ele está no estágio bem avançado de conseguir, inclusive, a certificação, juntamente com o Dr. Plínio do SAI, que é uma grande referência, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Então é um projeto, eu digo que é um projeto e um sonho, mas um sonho que aparentemente, Janete, está no caminho andado. E aí a gente vai economizar, se der certo, R$300 mil por mês. Além isso, R$300 mil só no transporte e no tratamento, né? Fora a questão da própria água, porque você ganha também que você traz água de reuso. O orçamento previsto para 2019 é de mais de 169 milhões. Questionado sobre a necessidade de implantação de um novo cemitério e a prestação de serviços funerários, o secretário explicou que a alternativa, por enquanto, é a verticalização. Eu gostaria de saber sobre a questão do cemitério, se existe algum projeto para a construção de um novo, porque Guarulhos, nós temos muito poucos, né? Pela quantidade de habitantes que nós temos. Então, falando em cemitério, eu gostaria de fazer, nesse momento, uma pergunta que vereador Luiz da Sede, me deixou para você. Primeiro, ele disse que tem que mudar uma portaria, porque mesmo quem mora em Guarulhos precisa de comprovante com o nome do morto. Então, eu falei para ele que ele fizesse requerimento, mas essa é uma pergunta do vereador Luiz da Sede. E aí, sobre a questão... Aí pego o que falou o vereador
Alexandre, o dentista, da necessidade, nossa cidade precisa de uma política que atenda as famílias e, infelizmente, nesse momento da morte, muitos procuram abusar e aproveitar. Nós temos ouvido muitas reclamações sobre o serviço funerário, desde sobre condições dos velórios, já teve gente que veio reclamar que não tinha nem papel higiênico nos banheiros, nem água, nada, até sobre a dificuldade de se conseguir a gratuidade e sobre o valor caro que hoje é cobrado. Então, eu gostaria de ouvir uma palavra do senhor sobre isso, aqui eu estou apenas transmitindo o que as pessoas nos falam. Com relação, acho não foi a vereadora Janete Pietá, com relação se há previsão orçamentária para os novos cemitérios, né? Não há, Janete, e você sabe, a Vossa Excelência sabe, perdão, o quão é difícil isso, né? Eu lembro quando o prefeito da época, Eloy Pietá, já discutia isso, é uma dificuldade de achar áreas, de você licenciar essa área. Então, nós estamos optando por esse momento, né, de ir para a verticalização. Também, com relação à questão da gratuidade, a questão dos serviços funerários, houve uma revisão da tabela de preços, com redução dos preços, principalmente os populares, em média de 40%, né, publicada no mês de abril. Foi realizada na manhã de hoje mais uma reunião da comissão especial que investiga denúncias contra a empresa que administra o aeroporto de Guarulhos, a Gru Airport. Veja os detalhes. Nesta terça-feira foram feitas oitivas de um representante da Secretaria de Trânsito e Transportes e também da Guarda Civil Municipal. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o presidente da comissão, vereador Marcelo Seminaldo, do PT. Vereador, queria que o senhor fizesse um resumo de como foi a reunião de hoje e também os próximos encaminhamentos. A reunião de hoje serviu para a gente poder trazer aqui o posicionamento tanto da Guarda como do trânsito, no sentido de uma suposta colaboração dessas duas secretarias com a Gru Airport para inviabilizar que seja feito o embarque e desembarque ali das marmitas, vamos chamar assim, né? E aí, pelos depoimentos aqui, foi dito que não há qualquer parceria deles com a Gru, de que eles simplesmente executam lá o seu trabalho. O que me chamou a atenção e me preocupou bem foi essa questão do representante da Secretaria de Trânsito e Transporte dizer que os agentes eles fazem atuação baseado no bom senso, né? E todos nós sabemos que o bom senso é um conceito muito amplo que permite o que seja bom senso para mim não seja bom senso para você, por exemplo. E aí nós definimos aqui de enviar uma solicitação, de enviar um memorando para a Secretaria de Trânsito e Transporte, para que se acabe com o bom senso e crie uma regra, né? Então, uma placa dizendo que o embarque e desembarque lá será de 10 minutos no máximo, por exemplo, né? Faz com que o motorista saiba que ele tem 10 minutos para proceder ao embarque e desembarque. Diferente de hoje, que ele chega lá e pensa, pô, mas o bom senso, como que é hoje? Será que o bom senso é um pouco mais, um pouco menos? Então, nós que somos cidadãos, que pagamos impostos, temos o direito de saber qual que é a regra do jogo. Eu acredito que isso a gente vai conseguir ajudar. E não só para o delivery, digo, para todo mundo que usa do aeroporto. E quais são os próximos encaminhamentos da comissão? Nós vamos agora fazer o relatório, o relator já vai providenciar e vamos encaminhar para o Ministério Público solicitando providências, porque o Ministério Público, como fiscal da lei, né, não pode permitir que isso aconteça aqui no maior aeroporto da América do Sul. A comissão vai continuar com outras demandas, com outras investigações? Sim, porque a comissão ela foi criada para averiguar várias relações do aeroporto de Guarulhos com a nossa cidade. A primeira, que era essa questão do delivery, nós entendemos hoje que concluímos os trabalhos e vamos proceder o relatório. E já na próxima reunião, nós vamos trazer aqui um representante da Vigilância Sanitária para que a gente possa agora iniciar o trabalho acerca dessa dificuldade que eles possuem de fazer a fiscalização nos comércios dentro do aeroporto. Tá bom, vereador, muito obrigado pela sua entrevista. Para o Jornal da Câmara, Robertson Balsamão. Vamos voltar então mais uma vez com a repórter Eliane Anjos, que fala do plenário da Câmara. Eliane.
Olá, Renata. O presidente da Casa, vereador Eduardo, ele convocou sessões extraordinárias para a próxima quinta-feira, dia 14, para fazer a votação do projeto 2264 de 2008, que altera a lei que dispõe sobre o uso, parcelamento e ocupação do solo aqui em Guarulhos. Outro assunto que chamou a atenção dos vereadores aí foi justamente o fechamento do Hospital Municipal de Urgências. Quem trouxe essa informação foi a vereadora Genilda Lula Bernardes. Ela subiu à tribuna, disse que tinha informação que o hospital estava 100% fechado e pediu a suspensão da sessão ordinária para que os parlamentares pudessem averiguar essa situação. Quem estava presidindo a mesa no momento era o vereador Lauri, do PSDB. Ele negou a solicitação da vereadora, disse que a sessão iria continuar e após a conclusão dos trabalhos, os vereadores poderiam averiguar o que estava acontecendo no HMU. Então esses são alguns dos destaques que aconteceram aí na sessão desta terça-feira. Renata. Obrigada, Eliane. Até a próxima segunda-feira, dia 18, a Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, realiza fóruns setoriais de cultura aqui na cidade. Amanhã é a vez de discutir artes cênicas. O fórum será realizado às 7 horas da noite no Teatro Padre Bento, que fica na Rua Francisco Fucci, número 3, no Gopoúva. Também amanhã, no bairro do Gopoúva, o grupo de metais e percussão Brazilian Brass se apresenta às 3h30 da tarde, no Centro Municipal de Incentivo à Leitura, Luiz de Camões. O evento é gratuito e é voltado a todas as idades. E é isso, o Jornal da Câmara termina por aqui. Voltamos amanhã, quarta-feira, com mais notícias da cidade e os acontecimentos importantes da Câmara Municipal de Guarulhos, que realiza sessões às terças e quintas-feiras, a partir das 2 horas da tarde. E você pode acompanhar ao vivo na Galeria do Plenário, que fica na Rua João Gonçalves, 604, centro da cidade. Será sempre muito bem-vindo. E você também pode acompanhar outras notícias pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite. Muito obrigada e até lá!